Gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, certo? Vamos dar continuidade a nossos estudos sobre funções, mas antes de iniciarmos nossa aula, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, borracha, caneta e principalmente o seu livro para ele servir como base durante nossa aula. Como eu já havia falado, nossa aula hoje é sobre funções, certo? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre as funções. Hoje nós vamos ver a relação binária. A relação binária é os nossos pares ordenados. É a relação, a associação, a relação entre dois termos, dois objetos. Que no nosso caso das funções, essa relação, essa associação está relacionado ao x, que é o nosso conjunto A, e o nosso y, que é o nosso conjunto B. E aí os pares ordenados de x e y que a gente estudou na aula passada. Então, nosso x e y, nosso par ordenado, é a nossa relação binária. Para a gente saber o número de relações de A e B, existe uma fórmula, para a gente não precisar fazer toda a multiplicação, para depois sair calculando quantas relações tem. A fórmula é, o número de relações entre A e B vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos do A vezes o número de elementos do conjunto B. Agora, alguns exercícios para a gente praticar isso, dessas relações. O primeiro é o seguinte: determine o número de relações binárias de A em B, em que A é A, B, C e B é D e E. Vamos ver como nós podemos resolver isso. A gente tem os nossos dois conjuntos nessa primeira questão. A gente tem o nosso conjunto A sendo A, B e C. E a gente tem o nosso conjunto B sendo constituído por D e E. O nosso número de elementos do conjunto A gente tem 3 elementos no conjunto A. O nosso número de elementos no conjunto B são 2 elementos. Agora, a nossa fórmula para descobrir o número de relações. O número de relações de A e B vai ser igual a 2 elevado a NA vezes NB. Vamos fazer a substituição. Então, nosso número de elementos da relação AB vai ser igual a 2 elevado, número de A, 3, vezes o número de B, 2. Nosso número de relações de A e B vai ser 2, 3 vezes 2, 6. Vai ser 2 à sexta potência, que vai ser igual a 64. Então, o número de relações entre A e B são 64. Agora vamos dar continuidade. A segunda questão: determine o número de elementos do conjunto A, sabendo que o número de relações binárias de A em B é 16 e o número de elementos do conjunto B é 2. Como nós poderíamos resolver isso? A gente sabe que o número de relações de A e B nessa segunda questão é igual a 16. E a gente sabe que o número de elementos do B é 2 e a gente quer saber quantos elementos tem no conjunto A. Eu vou colocar na fórmula, que eu sei que o número de relações de A e B vai ser igual a 2 elevado ao número de A vezes o número de B. Então, eu sei o número de relações, é 16. 2 vezes, eu não sei o tanto de elementos do A, então eu repito NA. Eu sei o tanto de elementos do B, que é 2. Então, eu vou ter que 16 é igual a 2 elevado a 2 vezes NA. Para me resolver isso daqui, eu preciso lembrar das propriedades de potência, aonde eu sei que é sobre, mais especificamente, sobre a igualdade de potências. Eu preciso deixar na mesma base. O 16 tem como a gente transformar na base 2? Tem.
Eu sei que 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, onde tem 16, eu boto 2 elevado a 4. Quando eu tenho igualdade de potências da mesma base, eu posso igualar os expoentes. Então, eu posso ter que 4 é igual a 2 vezes NA. Então, meu número de elementos de A vai ser 4 dividido por 2 é igual ao número de elementos de A. 4 dividido por 2, 2. Então, o número de elementos do conjunto A são 2. Agora vamos dar continuidade, vendo a terceira questão. Sejam A igual a 1, 2, 3 e 4 e B igual a 3, 5, 7 e 8, e a relação entre eles dois é que o par ordenado x e y pertence a A vezes B, onde y é igual a 2x mais 1. Então, essa parte aí, 24R, foi um erro de digitação, certo? É só até. Então, temos 2 pontos. Então, o que é que a gente vai ter? Quais são os pares ordenados? O que é que significa isso, primeiramente? Eu tenho 2 conjuntos, só que a minha relação, ele não quer qualquer relação existente, não. Ele quer a relação entre x e y, onde o y é igual a 2x mais 1. Como é que a gente poderia fazer essa questão e disponibilizar os pares ordenados? Da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu conjunto A, onde ele é constituído por 1, 2, 3 e 4. E eu tenho o meu conjunto B, que é constituído por 3, 5, 7 e 8. E eu sei que a condição de existência, a consideração que eu preciso levar em conta é que y é igual a 2x mais 1. Como é que a gente poderia resolver essa questão? Vamos substituir o x, que é o nosso conjunto A. O y não é 2x mais 1? Vamos pegar o 1. Y é igual a 2 vezes 1 mais 1. Y é igual a 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, quando o nosso x é 1, o y é 3. Então, meu primeiro par ordenado é o 1 e o 3. Aí, eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Y é igual a 2x mais 1. Então, y é igual a 2. Vamos pegar o número 2 agora. 2 vezes 2 mais 1. O y, 2 vezes 2, 4, mais 1. Y é igual a 5. Então, quando o nosso x é 2, o y é 5. E a gente continua fazendo a mesma coisa, fazendo as mesmas considerações e as mesmas substituições. Agora eu vou pegar o número 3. Então, vai ser que y é igual a 2 vezes 3 mais 1. Então, y é igual a 6 mais 1, y é igual a 7. Então, quando o meu x é 3, o meu y é 7. Agora eu faço a mesma coisa para o quarto, onde eu tenho que y é igual a 2 vezes 4 mais 1. Então, eu vou ter que y, 2 vezes 4, 8, mais 1. Então, y é igual a 9. Nesse caso aqui, do 4, não tem nenhum elemento aqui que faça correspondência. Então, o 4 não tem um par ordenado. Então, os pares ordenados que a gente encontra de acordo com essa relação são esses 3 pares. Agora, vamos dar continuidade. Quarta questão. Dados os conjuntos, M é igual a X, que é o nome de uma das faces da moeda, e N, que é nosso Y, é um dos números primos representados na face de um dado. Item A, o diagrama de flechas de M vezes N, e item B, o número de elementos de B vezes N. Como é que eu faria essa questão? O primeiro passo é determinar quem é o conjunto X, quem é o primeiro conjunto M e quem é o conjunto N. Eu sei que meu conjunto M é constituído das faces de uma
moeda, que nesse caso seria a cara e a coroa. E eu sei que meu conjunto N é constituído dos números ímpares de um dado. Seria o 1, 3 e o 5. Para mim fazer o diagrama de flechas, eu colocaria aqui o M, que é o nosso item A, né, o diagrama de flechas, e a cara e a coroa. E no conjunto N, eu colocaria os elementos 1, 3 e 5. E faria a correspondência, já que a M vezes N vai ser cara com 1, cara com 3 e cara com 5. Coroa com 1, coroa com 3 e coroa com 5. Essa é a nosso diagrama de flechas. Esse aqui é o item A. No item B, pede o número de relações. Eu sei que o número de relações de M e N é igual a 2 elevado ao conjunto, número de elementos do conjunto A, vezes o número de elementos do conjunto B. Então, o número de relações, vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos de A, que nesse caso é M, é 2, vezes o número de elementos do B, que é 3. Então, o número de relações de M e N vai ser igual a 2 à sexta. Então, nosso número de elementos de relações M e N vai ser igual a 2 à sexta, que é igual a 64. Então, aí o item A e o item B dessa questão. Agora, dando continuidade. Imagine uma sala com 21 pessoas, que cada uma dessas pessoas cumprimentou todas as outras uma única vez, com um aperto de mão. Calcule o número total de apertos de mão. O que é que a gente vai ter? A gente tem uma sala com 21 pessoas no total. 1, 2, 3, assim por diante até 21. Esse aqui é o nosso conjunto. O que é que vai acontecer? A primeira pessoa, ela vai cumprimentar 20 pessoas. A nossa segunda pessoa vai cumprimentar 19. Por quê? Já que a pessoa 1 já cumprimentou a pessoa 2 não pode cumprimentar de volta a pessoa 1. Então, nesse caso, ela só tem mais 19 pessoas para cumprimentar. A terceira pessoa vai ter 18 pessoas para cumprimentar, porque a pessoa 1 cumprimentou já a 3, a 2 cumprimentou a 3, então a 3 não pode cumprimentar a 2 e a 1, então eu diminuo já 2 pessoas, e assim por diante. Então, o que é que eu teria? Eu teria 20 mais 19 mais 18, aí seria mais 5, mais 4, mais 3, mais 2 e mais 1, até todo mundo se cumprimentar. Agora eu quero que vocês observem o seguinte: 20 mais 1, 21. 19 mais 2, 21. 18 mais 3, 21. Eu vou ter uma soma de Gauss que vocês já estudaram no ano passado. Para me resolver essa soma de Gauss, eu também posso observar o seguinte, que se eu continuar nessa relação e forem fazer aqui os pares ordenados, digamos assim, eu vou ter 1 e 20, 19 e 2, 18 e 3 e assim por diante. E no final eu teria 10 pares desse. Eu teria 10 vezes o número 21. 10 vezes o número 21. Então, o número de apertos de mão vai ser 10 vezes 21, que é igual a 210 apertos de mão. Porque aqui, ó, é como se eu fizesse pares ordenados. 20 mais 1, 21. 19 mais 2, 21. 18 mais 3, 21. E assim por diante. Eu vou ter no final 10 vezes o número 21. Se vocês forem prosseguir na casa de vocês, vocês irão ver que eu vou ter 10 vezes o número 21, que é a mesma coisa que 10 vezes 21, que vai ser 210.
Então, no total serão 210 apertos de mão. Agora eu vou falar sobre a relação inversa. A relação inversa é quando, ao invés de falar a relação de x com y, eu vou falar a relação de y com x, certo? É só o inverso. Como assim? Se eu tivesse esses dois conjuntos. Por exemplo, no item A, o número de pessoas e o valor pago. Eu digo inicialmente que 1 está relacionado a 42, 3 está relacionado a 106 e 5 está relacionado a 170. Já no item B, que eu tenho uma relação inversa, os valores aí não eram para estar alterados. O que é que vai acontecer? Eu só vou ter uma relação diferente, eu vou ter uma fórmula diferenciada, ao contrário, certo? Vai ser os elementos de vez de ser os elementos de A em relação ao de B, vai ser os elementos B em relação aos elementos de A. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida podem estar me procurando. Para assistir essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e o canal do YouTube da escola. Assim vocês podem assistir as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para acompanharem as agendas digitais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só me procurar e até a próxima!